Fala aí galera, hoje eu vou trazer para vocês o comparativo do antes e depois do Direct Die. Vou fazer um Direct Die no CPU Ryzen 9950X3D e utilizá-lo com o bloco da Thermal Grizzly Micro Pro. Esse aqui vai ser o setup, vai ser o 9950X3D com uma X670 EGN. Vou fazer uns comparativos de antes e depois. E a temperatura ambiente que vamos ter, 22 graus. E antes eu vou fazer uns testes em estoque para nós comparar com ele. E depois o pós-delete e direct. Vai estar só com um pente de memória, apenas 16 GB. Mas dá para ter uma base. Nós vamos procurar mais o CPU do que a RAM. Bora lá pro teste. Bom galera, aqui vamos fazer o seguinte. Eu resetei a BIOS, deixei o CPU estoque, sem alterar nada. Temos aqui também, usando apenas um pente de memória de 16 GB. Tá tudo em estoque, nem o XMP, nem o Expo eu ativei. O CPU tá completo estoque, tudo bonitinho. Vou deixar rodando o minerador aqui, minerando a moeda Dero. O minerador está ativado apenas 31 threads para não dar alagamentos no sistema. O clock efetivo do CPU aqui está ficando na faixa de 5 GHz, 5070 MHz, né? Lembrando que a temperatura ambiente aqui está na faixa de 22, 23 graus. Eu não vou saber a temperatura que está o fluido do sistema. Esse aqui não tem um marcador de temperatura no looping aqui. Ó, o CPU fazendo hash 58. Pico de temperatura 72 graus. Consumo na faixa de 200 watts, que é travado na verdade, né, com o CPU estoque, não está liberado para passar disso. Vou experimentar rodar o R23 para nós ver aqui como que ele vai se comportar. Mas ele também não vai passar dos 200 watts, né? Vai ficar na cara de 200 watts. Ó, já no Cinebench o clock efetivo não consegue segurar acima de 5 GHz. 4.950. Temperatura pico 72. Consumo nos 200 watts. 41 mil pontos. Mas é isso aí. Agora eu vou fazer um PBO e um fixo. E vamos ver como vai se comportar. Bora lá. Bom galera, agora voltando aqui com o CPU feito PBO. O que eu fiz no PBO? Eu apenas coloquei uma curva negativa de menos 10 ao core. E coloquei o PBO para dar 200 a mais no boost. E agora vamos ver como é que ele vai se comportar aqui. Ó, o consumo já passou para casa dos 220 watts. Um acréscimo mais ou menos 10% na energia. A temperatura já subiu também. Ele já esquentou bem mais, ó. Já teve um acréscimo. Melhorou um pouco o hash também. O clock aqui dele de 5050 foi para 5270, 5250, 200 MHz a mais ou menos. Tem um preço, né? Vamos ver como que ele vai se comportar no Cinebench aqui. Passar uma rodada. R$ 5.200 de clock no Cinebench mais ou menos, para ter uma base. O pico de temperatura ficou alto, ó. Consumo também. A pontuação melhorou comparando com o estoque, mas consumiu mais e deu mais temperatura também. Agora vamos dar uma olhada nele no overclock fixo, para a gente ter uma comparação.
Vou deixar um OC fixo de uns 5.400. Mas bora lá, vamos dar uma olhada. Bora, galera, agora vamos dar uma olhada aqui no CPU com OC fixo. Setei todos os núcleos em 5.400 MHz. Tensão usei 1.280 mV para poder fazer isso. E vamos dar uma olhada como vai se comportar agora. Frequência do CPU, as temperaturas, o consumo 230 watts. Eu acho que essa tensão ela não precisava ser tanto, ela podia ser menos. 1.280 deu foi uma sobrinha, ela não precisava ser tão agressiva. Mas bora passar um Cinebench aqui e ver como é que vai ficar. Ó, pico de watts aqui agora tá bem mais alto, ó, 260 watts. Temperatura também, o pico batendo alto. Vai 83 graus. Os núcleos, o CCD sem o cache esquentou mais, ó. Com o cache esquentou menos. 44 mil pontos, quase 45. Mas é isso aí. Agora eu vou desmontar aqui, fazer o delete e colocar no bloco do DirectDie. E vamos ver como é que vai ficar esse bicho. When I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola. With your move fancy, make me wanna hola, 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 hola. I got your attention, spending that moolah, 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 moolah. I'm a drop poppin', pocket, swola, 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 swola. Swola, 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 swola. Swola, swola, swola. When I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola.
Bom, galera, vamos trazer para vocês o comparativo do antes e depois do DirectDi. Desse jeito aqui o CPU está estoque, comparar o antes e depois dele em estoque, né? Tá estoque, não tá ligado nada, nem o Expo. Vamos abrir o minerador para ver como vai se comportar a temperatura. Ó, logo de cara já deu pra ver que melhorou bem a temperatura. Ó. Antes aqui ele ficava na casa de 70 graus, agora caiu para a casa de 54. O clock aqui ficava, se não me engano, acho que volta de 5 GHz ou até menos. Agora cravou em 500. O consumo se limita nos mesmos 200 watts, né, que ele é travado. Vamos dar uma olhada no Cinebench para ver como é que ficou. Ó, no Cinebench, ó, o clock efetivo dele ficou acima dos 5 GHz. A temperatura está na casa dos 54 também. Deu uma boa diferença de temperatura. Quase 43 mil pontos. Melhorou mais ou menos 1000 pontos. E a temperatura caiu, ó, de 70 para a casa de 54. Eu tenho a foto aqui para comparação, ó. CPU estoque da rodada passada. Vocês podem pausar o vídeo e comparar, ó, tanto o pico de temperatura quanto o de antes e depois, ó. Aí você faz uma análise mais miúça, pode comparar as duas. E eu vou trazer o comparativo do PBO e do outro. Bora lá. Bom, galera, agora vamos trazer a parte de PBO. Agora eu fui lá na BIOS e subi o mesmo PBO, curva negativa menos 10, e coloquei o mais 200 no clock. Bom, logo de cara já dá pra ver que a temperatura cai um monte, né? Vamos ver como ele vai se comportar no Cinebench. Agora vamos esperar passar aqui, vamos comparar o antes e depois lá nas estatísticas. Já pulou para 46 mil pontos. PBO. A diferença de temperatura, cara, 20 graus a menos. Fora também que, além disso, o consumo agora também subiu, ó. Como o clock aumenta, ele também aumenta o consumo, ó. 232 watts pulou para 264 agora. O boost fica maior, mas ele paga com consumo. Mesmo tendo consumo maior, ele ainda teve uma temperatura de pico menor. Os núcleos 76, 82, 60, bem dizer, para 63 o outro. Uma boa diferença. Agora bora lá dar uma olhada no fixo. Bom, agora para a última etapa do vídeo, vou trazer o CPU em overclock fixo, na mesma configuração de antes. Core voltage 1.280 e todos os núcleos em 5.400 MHz. A temperatura caiu um monte. Aqui ele tava batendo, no fixo ele batia mais de 80 graus aqui, ó.
negócio melhora um monte a temperatura. O consumo caiu também, ó. Vamos dar uma olhada no Cinebench para ver o que ficou. Mas logo de cara já dá pra ver que a diferença tá gritante. O efetivo 5.390, temperatura 56 graus. $44.800. Vamos dar uma olhada pra comparar com antes, como é que tá, né? Essa aqui é a foto que eu tirei depois de passar o teste com ele estoque lá. Só tirei a print e colei aqui para nós ter uma média de comparação, né? De 83 graus para 57. É muita diferença. O pico de consumo também caiu, ó. De 258 ele caiu para 245. Dá muita diferença. Vou trazer mais um comparativo aqui com o PBO melhorado para ver, vamos ver quanto que vai fazer agora aqui. Bora lá. Bom, galera, vou trazer para vocês aqui agora. Eu dei uma otimizada no PBO aqui, para ele ficar melhor aqui para passar. E eu vou mostrar para vocês quanto vai fazer no Cinebench agora. E bora lá ver o que vai dar. O Cinebench está em tempo prioridade alta, né? Bora passar ele aqui. Como que está em prioridade alta, ele demora para atualizar ali as temperaturas. Ele só vai atualizar a hora que acabar a passada do Cinebench. Mas vou deixar ele aberto para registrar, né? $48.300 pontos. Ó, que eu tenho de considerações do PBO. Cara, um CPU com a temperatura ambiente de 23 graus tá agora aqui. Passar o R23 e ficar com 56 graus de pico tá muito bom, cara. Muito bom. Consumo 247 watts de pico. O clock efetivo que você ganha nele, cara, ele melhora muito. Dá uma boa diferença. Tô satisfeito com o resultado. E depois ainda vou colocar os 2 pentes de memória. Minha memória não chegou ainda, eu peguei esse aqui e coloquei só para fazer esse comparativo. Mas na hora de colocar 2 pentes, provavelmente vai dar uma melhorada ainda na pontuação, as coisas. Vou dar uma otimizada melhor. E em breve eu trago mais vídeos, mais comparativo, para nós ter uma noção. Mas eu gostei muito do resultado. Bom, então é isso, galera. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Falou!